Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Mesmo que o resultado daqui a pouco pudesse ter sido diferente, uma derrota, uma vitória para o Cruzeiro, o que eu esperava? Analisar uma melhora do Corinthians em relação a ele mesmo. É você analisar o Corinthians em relação a ele próprio. E como o Corinthians vem de uma derrota para o São Paulo, no clássico majestoso, em que era muito difícil fazer pior do que aquilo, então, obviamente, aconteceu uma evolução. Mas mais do que isso, a energia pedida por Dorival Júnior, que fez com que ele tirasse Memphis Depay no intervalo e outros jogadores, que fez com que ele cobrasse publicamente os atletas no pós-jogo, aquela energia, ela se verificou nesse jogo. O Corinthians estava diante da sua torcida, precisava dar uma resposta, e os jogadores que ele escalou entenderam isso. Eu acho que houve uma vitória de Dorival Júnior nos últimos dias, durante a semana, para que esses jogadores entendessem a necessidade do jogo. O adversário, ele era superior, e foi superior até em alguns quesitos no jogo. Se você pegar os números do Cruzeiro, o Cruzeiro teve mais finalizações, mais chances claras criadas, foi um time que chegou mais próximo de fazer o gol, mas eu vou dizer um negócio, a estatística ela não mostra tudo, tá? Porque o Corinthians foi muito bem defensivamente, embora o Cruzeiro tivesse chegado, o Corinthians soube neutralizar muito das ações, especialmente envolvendo o Caio Jorge, que tem uma finalização perigosa da intermediária, porque pouco conseguiu avançar. Os zagueiros do Corinthians, o sistema do Corinthians hoje funcionou. E aí eu já vou no ponto positivo do Dorival Júnior, que realmente tem sido muito criticado. Eu sou um crítico do Dorival porque eu espero mais do Dorival. Eu esperava que o time estivesse criando melhor, que estivesse mais organizado taticamente, que estivesse mostrando mais coisas. Tudo isso é verdade. Agora, inclusive falei que o trabalho do Ramon Dias, ele em algum momento foi melhor do que o do Dorival. Que o Dorival não conseguiu melhorar o time, mas isso é uma meia-verdade. Eu preciso dizer que defensivamente esse time melhorou. A gente tem uma memória que fica um pouco turva, né? Então, quando a gente lembra do time do Ramon, a gente vai lembrar das finais do Paulista, a gente vai lembrar das 9 vitórias seguidas no ano passado, quando escapou do rebaixamento, a gente vai lembrar de momentos pontuais. Eu sempre lembrei também dos problemas, né? Das eliminações em Copas, por decisões erradas e tudo mais. Mas nos últimos tempos, era um time que sofria muito defensivamente. Vocês vão lembrar, a gente criticava sistematicamente os zagueiros. Não que eles não continuem sendo criticados. O Félix Torres continua errando, o André Ramalho, o Kaká, o Gustavo Henrique. Quem entrava era criticado. Mas no caso do time do Ramon, o sistema era um problema. O Corinthians vazava todo o jogo. No time do Dorival, isso acontece menos. E no jogo contra o Cruzeiro, nesse jogo agora especificamente, o desafio era muito grande. Era travar um adversário que fazia pelo menos 2 gols por jogo. E que nas últimas partidas aí, teve jogos em que aplicou 4 mais de uma vez. No Grêmio, no Juventude. Então o Cruzeiro, ele vive uma fase espetacular. Para travar isso, para neutralizar isso, seria muito difícil. Eu imaginei até que o Dorival pudesse escalar 3 zagueiros no jogo. E o Kaká estava fora por um controle de carga. Ele escala o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Deu certo. Mais do que isso, o sistema funcionou. E ele não tinha Ranieri à frente da defesa. Ele escala o Charles, com Martínez, Bidon e Garro. Deixa Carrilho para o segundo tempo, que está visivelmente com problemas físicos. O Carrilho é muito distante do jogador que em algum momento foi o principal atleta do time na temporada, na ausência do Rodrigo Garro, né, que sofreu com lesões, problemas pessoais e tudo mais, não conseguiu estar presente em boa parte dos jogos. O Carrilho, então, era esse cara. Ele não vem sendo. Repito, não sei se ele sentiu muito a saída do Ramon e do Emiliano, que eram treinadores, né, que tinham muita confiança no Carrilho, que indicaram o Carrilho, e às vezes o jogador se abala com esse tipo de coisa, ou se ele realmente está sofrendo fisicamente, porque ele vem sendo preservado, ele não vem sendo titular, ele entrou no segundo tempo contra o Ceará, fez a jogada do gol, no Majestoso foi bizonhamente mal, como todo o time, e hoje ele pouco acrescentou. Então, assim, o Carrilho é um cara que tá devendo, como outros tantos, né? Mas o Carrilho não começa e aí depois você entende o motivo, né? Dá pra ver por que ele não começou. E aí o Dorival foi na
energia, que era o que ele queria para o jogo e precisava. Por isso ele escalou o Charles, o Martinez, o Bidon e o Garro. O Garro é impressionante, né? O Garro, a gente precisa lembrar que o Garro está no 4º jogo desde a sua volta. Então, ele precisa, obviamente, de um tempo para adquirir a sua melhor condição. E mesmo assim, é um cara que melhora jogo após jogo, em termos de entrega, em termos de volume, em termos de responsabilidade do jogo, em termos de assumir o jogo, de pedir a bola, de tentar resolver. Aquele Garro que a gente viu na reta final do ano passado, ele pouco conseguiu aparecer esse ano, por uma série de circunstâncias. Então, talvez no segundo semestre, com uma sequência maior de jogos, a gente consiga ver mais do Garro. A diretoria quer chegar na rescisão. Eu trouxe há 2 semanas que a diretoria vai propor reduzir o salário dele. Você acha que ele vai aceitar? Vamos falar real aqui. Você acha que o Memphis vai aceitar essa redução? Não vai aceitar, depende dele. Depende do Memphis. E eu acho que ele não vai aceitar. Por quê? Eu tenho falado sobre isso também. Um cara que cobra o Corinthians por e-mail, um cara que ganha 6 milhões por mês, e o salário está em dia. Num país, né, que a gente não precisa nem dizer a situação que passamos nesse país. É corrupção em todas as áreas, é miséria, é só você andar pelas ruas. Eu nunca vi tanta pessoa morando em condição de rua como os tempos de hoje. É uma situação, assim, horrorosa, tá? Horrorosa. Né? A gente tenta fazer a nossa parte, ajudar, entendeu? Né? O pessoal que vende balinha na rua, essas coisas em bala, eu tô sempre comprando, tô sempre tentando ajudar. Não ficar falando essas coisas, mas vivemos uma situação difícil. O Memphis andou pelas quebradas do Brasil. Do Brasil não, de São Paulo. Inclusive lá em Santo André, na minha área. Né? Ele foi lá visitar uma favela lá, onde eu já andei muito. Agora, ele parece que não entendeu nada. Porque o Corinthians paga 6 milhões para ele por mês e não atrasou o salário dele. Mas quando atrasou uma premiação de 4, ele já cobrou, mandou 2 e-mails. Você acha que um cara que recebe em dia no Brasil e que tem uma premiação atrasada de 4 milhões de reais manda 2 e-mails ao Corinthians em 1 mês e meio? Você acha que esse cara vai aceitar reduzir o salário de 6 para 2,5, para 3, enfim? Tá? Eu não tenho a informação da redução, tá? Estou dando um exemplo só. Porque também não dá para você falar, vamos reduzir de 6 para 5, de 6 para 4. É no mínimo de 6 para 3. Né? No mínimo. Tá? Então, gente, né, sabe, o Eric, sabe, você já cantou essa bola mesmo. Ele não vai aceitar. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o papo? Hein? Como é que vai ficar o papo? Eu chego para você, né, o camarada chega para a mulher e fala assim, ó, tô querendo separar, né? É o seguinte, como é que vai ficar aí a divisão dos bens? Você aceita isso, você aceita aquilo? Irmão, já quebrou, mano. Entendeu? Já quebrou. Eu acho que esse negócio de... Já chegou falando que quer separar, aí já a relação nunca mais vai ser a mesma. A não ser que Deus entre no negócio aí e faça um milagre, porque ele faz mesmo. Lá na minha igreja, lá tem um casal que a irmã, né, hoje a irmã foi para a igreja, eles tinham pedido divórcio, né, e aí o marido começou a frequentar depois, e os dois se converteram, né, as filhas casaram lá na igreja, a família é uma bênção. Aí depois eles me procuraram e falaram, e agora, o que a gente faz? O divórcio nosso saiu. Eu falei, o que a gente faz? Casa de novo e me convida pro churrasco, eu falei pros dois, entendeu? Aí eles casaram de novo, o divórcio saiu, casaram de novo, né? Fizeram churrascão, fizeram a festinha, me convidaram, né? Claro que não teve o casamento de novo, entrada, 2 marmanjos já, né? Mas só fizeram uma festinha ali para celebrar o que Deus fez na vida deles, o milagre. Eu fui, né? Comi um pouquinho, glorificamos a Deus, e é isso que Deus faz. Agora, meu irmão, agora, vai rescindir, tá? Salve, nação corintiana! Teve a reportagem da Gaviões, né? Se vai dar em alguma coisa não sabemos, né? Provavelmente não. Porque é aquilo, né? Avisaram com antecedência, foi planejado, teve convocação, então
todo mundo que poderia assumir a responsa foi embora, né? O Augusto, ele agora é réu, então nunca que ele iria aparecer para conversar. Hoje seria impossível ele usar o diálogo para convencer que é inocente. Ano passado ainda era possível, né? Mas hoje já não tem mais como, porque o cara ele é réu, né? Já é uma coisa ali que está praticamente confirmada, né? Só está esperando aí a pena para saber o que vai acontecer, né? E no caso do Augusto, ele deve 40 milhões ao time, né? Do que foi desviado aí, das polêmicas, enfim. Então bora ver no que vai dar esse protesto aí que aconteceu, né?